Nájila e Gilberto. Nessa tarde nós vamos discutir uma das disciplinas do ENSI, que é a formação de conceitos. Nós vamos fazer um recorte para fazer essa discussão, e o recorte é em cima de um dos teóricos que é abordado naquela disciplina. Lá tem as contribuições do Piaget, do Vygotsky e do Bakhtin. Nós vamos começar falando das contribuições hoje do Bakhtin, ou como é que a gente pode pensar o ensino de ciências, ou ensino de conceitos de ciências, à luz da teoria bakhtiniana da enunciação. Então, a pergunta que orienta essa discussão é, aos olhos da teoria da linguagem de Bakhtin, aprender decorre mesmo do quê? Então, independentemente de ser ciências, né, o conhecimento, o campo do conhecimento, né, ele é construído. Como é que ele se constrói? A primeira hipótese é que quem comanda a explicação é a fala. Essa é uma ideia que nós professores temos correntemente quando nós damos aula, né, de que a gente precisa dar boas explicações, nós precisamos de falar, nós precisamos de fazer exposições, né, para que os alunos possam então se apropriar daqueles conceitos que a gente quer ensinar. Então, dentro dessa hipótese, a aprendizagem decorre da boa explicação. Eu explicando direitinho, os meninos vão entender direitinho, e aí a aula é boa e tem aprendizado de ciências. Então, vamos tentar aqui, vejam esse slide que é explicando o que é matéria. Não sei se vocês se lembram dessas passagens nos livros de química. Outro dia me perguntaram de onde que eu tirei isso. Eu falei, eu tirei isso das minhas aulas. Eu já dei aula assim, né? Essa é uma memória que eu tenho de professora de muitos anos. Eu aprendi assim e eu ensinava assim. Então, para começar a ensinar química, eu precisava de falar o que era matéria e energia, corpo e substância. Então, eu começava, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Massa é quantidade de matéria. Mas aí eu tinha que explicar o que é quantidade. Quantidade é uma medida de coisas materiais. Coisas materiais são aquelas que nós podemos pegar e carregar. Não podemos pegar energia, no sentido tátil do verbo pegar. Então, a princípio, matéria não é energia. Do ponto de vista da física clássica, energia é uma propriedade termodinâmica de estado de sistema, que pode ter seu valor alterado durante uma mudança de estado, por transferência de matéria ou trabalho e ou calor e ou radiação eletromagnética entre os sistemas e as suas vizinhanças. Ora, o que eu estou fazendo? Explicando tudo. É o tintim por tintim, não é assim? Veja, tem até uma circularidade nesse primeiro conceito. Matéria é tudo que tem massa, e massa é quantidade de matéria. Voltando na mesma, né? E o que pode pegar é material, o que não pode é energia, então matéria e energia são coisas diferentes. Enfim, qual que era a lógica dessa professora? Eu não estou criticando ninguém, estou falando de mim, Maria Emília. Qual que era a lógica? De explicar todos os conceitos. E como os conceitos, eles se organizam em redes estruturadas, quando eu falo de um conceito, eu preciso de falar outro e de mais outro e de mais outro. Então, a boa explicação seria aquela onde os diversos conceitos vão sendo explicitados e articulados com aquilo que eu estou falando. Essa é a boa explicação. Explicar. Então, vamos pensar um pouco o que é explicar. Explicar, para nós, é dar acabamento a uma determinada situação. Então, eu vou explicar no sentido de configurar um sentido único, um significado estabilizado para todos, e envolve um sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito que explica. A explicação é de um, daquele que tem o que dizer. A segunda hipótese do aprender é que quem comanda a explicação não é a narrativa. O aprendizado está no ouvido. Então, depende
da audiência. Aí, vocês já viram que às vezes os alunos falam assim, professora, eu não entendi. Aí você fala assim, vou repetir de novo. Presta atenção. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Qual que é a ilusão que nós temos? Que é um problema de audição. Os meninos não ouviram direito, então eu vou repetir o quê? Mais alto. Tem uma passagem da literatura que eu gosto muito, que é do Ítalo Calvino, num livro dele que chama Cidades Invisíveis. E o Marco Polo, ele sai contando histórias das diversas cidades por onde ele passou. Aí o imperador fala com ele assim, quando você volta ao poente, você repetirá para a sua gente a mesma história que você conta para mim? Aí o Marco Polo responde, uma coisa é a descrição do mundo que o imperador escuta. Outra é a que correria nos campanários, recontada por quem ouviu quando de volta à sua casa, e outra ainda seria ditada para um escriba de romances de aventura, caso fosse preso por piratas. Eu falo, mas quem me ouve retém somente as palavras que deseja. Quem comanda a narração, portanto, não é a voz, é o ouvido. Então, nós temos duas hipóteses. A primeira, que o aprendizado decorre da boa explicação. A segunda hipótese, que a aprendizagem decorre do bom ouvido. Muito bem. Então, qual que é o nosso propósito? Buscar as contribuições do Bakhtin na filosofia da linguagem para tentar compreender como é que se dá esse processo de construção do conhecimento, de constituição dos sujeitos no mundo. E aí nós vamos abordar 4 grandes ideias. A primeira, que o outro tem um papel importante na constituição recíproca dos sujeitos. O segundo, que os signos são construções importantes nessa apropriação do mundo. Terceiro, que todas as situações de aprendizagem, de interação humana, são essencialmente dialógicas. E a quarta, que desde que a gente vem ao mundo, nós estamos fadados a significar. Desde que a gente nasce, a gente fica procurando sentido para as coisas, explicação para o mundo. E a gente passa, então, nossa vida toda nesse esforço semiótico. Então, nós vamos começar com a questão do outro na estética. Então, para Bakhtin, ele tem uma obra muito importante que chama Estética da Criação Verbal. Na Estética da Criação Verbal, ele vai trabalhar no campo da literatura a relação entre o autor e o herói, ou o autor e o personagem. No caso, nós vamos entender aqui como o eu e o outro. Quem que é o eu e quem que é o outro. Quem é que dá acabamento ao personagem? É o autor. Quem dá acabamento a mim? É o outro. Então, o personagem não sabe dele tudo que o autor sabe. Assim como eu não sei de mim, a não ser aquilo que vocês me dão a ver, me dão a saber. Então, nessa estética da criação verbal, ele trabalha o mundo estético e o mundo ético. Eu aqui não vou tratar do mundo ético, eu vou falar só do mundo estético. Então, tem 3 categorias que são importantes. Uma é o excedente de visão, a outra é a exotopia e a outra é o acabamento.
Então, para Bakhtin, desde que a gente nasce, que a gente vem ao mundo, a gente vem na dependência do outro. Quando a gente nasce pelas mãos dos outros. Ninguém nasce pelas suas próprias mãos. Tem alguém que nos pega. Tem alguém que nos dá nome. Tem alguém que fala pra gente assim, traz um patinho pra mamãe. O porquinho não, eu estou dizendo o patinho. Então, a vida inteira, nós temos alguém que está nos ajudando a significar. Nós nascemos, crescemos e morremos na dependência do outro. Porque na hora que a gente morre, a gente também precisa de alguém para poder dar um destino final ao nosso corpo. Senão, não será dado um destino cultural. Será deixado em decomposição ao relento. Então, para o Bakhtin, esse excedente de visão é tudo que vocês têm em relação a mim nesse momento e que eu não tenho. Todos vocês que me veem de um jeito que eu nunca poderei me ver. Ainda que eu coloque um espelho à minha frente, eu não estarei me vendo como eu estou agora. Mas a imagem que reflete ali, onde eu ajeito o cabelo, vejo se está tudo bem assim, enfim, não sou eu mesma. Esse pano de fundo que vocês têm de mim, eu não tenho. Eu só tenho essa corporeidade na qual eu vivo. Esse fundo, eu não posso ver. Do mesmo modo que o que eu vejo de vocês é justamente o que só eu posso ver. Nesse sentido, quem me dá acabamento é sempre o outro, porque o outro tem a visão completa de mim. Essa categoria de exotopia em Bakhtin é chamada também conhecida como extraposição, distanciamento. Essa coisa do lugar mesmo, de eu ocupar um lugar exotópico, um lugar diferente em relação ao outro. É uma questão mesmo espacial. Então, o que a gente vê do outro é muito mais completo do que ele pode ver. E só o outro que pode nos dizer. Ainda que eu não concorde com o que os outros estão me vendo, ou estão me dizendo, eu tenho que levar em consideração aquilo até para dizer que eu não concordo. Então, nesse sentido, o outro me constitui o tempo todo e me dá acabamento. São acabamentos momentâneos do mundo. Mas, para Bakhtin, o sujeito é sempre um sujeito em produção, em constituição. Um sujeito que só está pronto quando ele está morto. Porque aí ele não pode mais significar. Aí ele não pode mais dizer nada, nem contar sua história. Só os outros que poderão contar a história dele. Então, veja. Essas três categorias, elas são fundantes nesse autor. Que o outro me constitui. Que ocupa um lugar externo que me dá acabamento. E que este acabamento é sempre um acabamento que me leva para uma nova instabilidade. Porque eu estou sempre em formação, sempre em constituição. Os signos. Para Bakhtin, a palavra é o signo ideológico por excelência. O signo é a ponte. A ponte entre eu e o outro. Então, essa palavra, que é um signo por excelência, ela registra as menores variações, as menores mudanças sociais que ocorrem. Então, a palavra, ela sempre é constituída por meio de contrapalavras. Eu falo, enquanto isso vocês pensam e vocês colocam outras palavras naquilo que eu estou dizendo, ainda que em silêncio. Vocês estão num trabalho semiótico
de produzir sentido sobre o que eu estou falando. Vocês estão em diálogo comigo. Então, para Bakhtin, a consciência humana, ela só adquire forma e existência nos signos que são criados pelos grupos no curso de suas relações sociais. Então, nós temos um aparelho, chama celular. Esse aparelho, ele foi criado num determinado momento histórico. Ele passa a ser usado de formas variadas pelas pessoas, e à medida que ele vai sendo usado, ele também vai mudando, porque outros celulares vão sendo construídos com outras ferramentas de outros modos, e à medida que a gente cria esses novos aparelhos, eles também nos modificam, porque a gente pode fazer um uso diferente deles daquele que a gente fazia até então. Então, por exemplo, os meninos podem colar usando o Bluetooth do celular. Né? É um uso novo que eles passam a fazer do celular, que eles faziam antes para poder se comunicar. Né? Então, para Bakhtin, nós não adquirimos a língua quando a gente nasce. Você não acha uma língua pronta. Os conceitos, as palavras, os signos não estão prontos. Eles estão todos em construção. E pela língua, no caso da língua materna, e por meio dela, que nós vamos despertar a nossa consciência, no mundo e para o mundo. O que tem a ver signo e significado? Para Bakhtin, o significado é uma impossibilidade teórica. E isso para nós da área de exatas é muito pesado de ouvir. Porque se é uma impossibilidade, como é que nós ensinamos conceitos prontos, acabados? Um signo não tem um significado, porque ele recebe tantas significações quantas forem as situações reais em que venha a ser usado por usuários sociais e históricos. Então veja, lá no nosso livro do Em Si, eu falo lá assim, o conceito de substância. Ensinar o conceito de substância é dar um acabamento, um significado estável para a substância, que acaba sendo muito difícil de compreensão. Por quê? Veja que o autor fala dessa impossibilidade, eu estou falando de dificuldade, né? Mas na verdade é uma impossibilidade, por quê? Tantas são as situações em que a gente usa, quanto são os sentidos que os sujeitos atribuem àquele conceito. Então veja, quando eu pego um rótulo d'água e eu falo com os meninos assim na sala, quantas substâncias tem aí? Não sei, professora, eu não sei o que é substância, você não explicou ainda. Vamos ver aí, olha, vejam aí quantos nomes, quantas coisas. Substâncias são coisas, professora? São. Veja aí quantas coisas são. São esses nomes? São. Tem fórmula. Cada fórmula é uma substância? É. Ora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando um sentido para esse conceito, colocando a palavra substância em circulação, de modo que os alunos vão usando e falando sobre aquele conceito numa situação concreta de enunciação. Essa água é pura ou ela é uma mistura? Ela é pura, professora, que ela é boa para beber. Então veja aí no rótulo o que está dizendo que tem nela. Está falando que tem sais minerais, que tem sulfato de ímã. Enfim, tudo que tem aí são substâncias. Então, é uma mistura de substâncias ou é uma substância só? Não, professora, é uma mistura de substâncias. Então a gente bebe misturas? Bebemos misturas. Tem misturas que são potáveis, tem umas que não são. O que é potável? Então a questão não é se é puro ou se é impuro, mas se é potável. Veja, nós trazemos isso pro cotidiano
para o uso, para uma situação que é real na vida das pessoas, né? O Bakhtin diz que a língua em uso é muito diferente do seu modelo teórico. Ao falar, nós estamos diariamente modificando, acrescentando, tirando coisas, torcendo os significados codificados pela língua. Quando o menino me pergunta assim, substâncias são essas coisas? E eu digo que eu estou torcendo completamente o significado do conceito de substância. Mas isso me vale naquele momento como uma ponte entre eu e o outro para significar. Bom, então, nós vamos voltar lá no Marco Polo, lembra? Nós falamos da primeira hipótese, da segunda hipótese, que é o ouvido, e fomos tentar conversar com o Bakhtin para nos ajudar a responder qual que é a melhor hipótese para ensinar ciências. Se são as boas explicações dos professores ou se são os bons ouvidos dos meninos. Então, o Marco Polo diz que uma coisa é a descrição do mundo que o imperador escuta. Ora, em cada local por onde a gente passa, a gente pode contar a mesma história. Mas cada história é ouvida de uma maneira diferente por quem está ouvindo, porque ela vai fazer sentidos diferentes em função daquilo que cada um que ouve sabe da vida. Se muda então o ouvinte, muda o sentido do texto. Quando a gente escreve um texto, a gente pensa num provável leitor, mas a gente não dá conta de fechar todos os sentidos possíveis naquele texto. O leitor sempre vai significar a partir daquilo que ele já conhece, daquilo que ele já acredita. Aí ele diz assim, a outra coisa é o que correria nos campanários recontadas por quem ouviu a história. Então, olha, eu conto para o imperador uma coisa, mas aquilo que o imperador conta para os outros e que os outros vão contar, já é diferente, já é uma outra história. Porque as pessoas também recortam na história aquilo que lhes interessa para significar. Lembra daquela brincadeira de telefone sem fio? Né? Ou então daquele ditado que quem conta aumenta um ponto? Né? Então, na verdade, não é questão de aumentar, não é uma atitude moral deliberada de distorcer, mas é próprio, é um procedimento próprio da linguagem, né? De significar. E ele diz ainda, a outra história seria aquela ditada por um escriba de romances de aventura, caso tivesse preso por piratas. Então, a condição que eu escrevo também implica na história como que o outro ouve. Vejam quando a gente conta histórias de fantasma. Tem pessoas que contam tão bem, que o outro sente medo. Então, o jeito que conta não é só o contexto e o momento histórico, mas o jeito de dizer também muda o jeito de ouvir. Muito bem. Então, vamos ao sentido das coisas. O que o Bakhtin vai falar sobre o sentido das coisas? Não há para o autor um sentido em si mesmo. O sentido existe só para outro sentido, com o qual existe conjuntamente. Ou seja, o sentido não existe sozinho, solitário. Por isso não pode haver um sentido primeiro ou último, pois o sentido situa sempre entre os sentidos, nos elos das cadeias de enunciação. Na vida histórica, diz Bakhtin, essa cadeia cresce infinitamente. E é por essa razão que cada um dos elos se renova sempre, a bem dizer, renasce outra vez. Bom, se os sentidos são sempre provisórios, inacabados, sempre renascem, sempre mudam,
Então, os diálogos são sempre inconclusos, inacabados. Esse é outro sofrimento para nós professores da área de ciências. Nós queremos fechar sentidos. Nós temos que dar acabamento estético. E para Bakhtin, o diálogo inconcluso é a única forma adequada de expressão verbal de um sujeito inconcluso. Se a gente só tem conclusibilidade, acabamento na morte, todos os diálogos da vida são diálogos abertos, inconclusos. A gente fala isso muito, que os conceitos são provisórios, que são instáveis. Vejamos na história da ciência, nós recorremos muito à história da ciência, mas para dizer que um conceito, por exemplo, de átomo, já foi pensado de formas muito diferentes, mas hoje é 2 pontos. Ou seja, exatamente, a gente admite, né, teoricamente, essa inconclusibilidade, essa instabilidade dos conceitos, mas a gente lida com eles como se os significados fossem únicos, né, precisos e acabados. Definitivos, exatamente. Então, para Bakhtin, a vida é dialógica por natureza. Viver para ele é participar de um diálogo que nós já encontramos instaurados. Lembra? A gente não recebe a língua pronta. Tem um diálogo que está acontecendo no grande tempo da humanidade. Bakhtin pensa sempre a vida no tempo pequeno, que é o meu tempo da vida, aquele que demarca o meu nascimento e a minha morte, e o grande tempo, né, que é essa construção da humanidade cultural, exatamente. Então, a ideia de humanidade em Bakhtin pressupõe um desenrolar de uma consciência ao longo de um grande tempo. Ou seja, Bakhtin fala o tempo todo de evolução e de formação histórica, da concreticidade do mundo da vida. Então, nós temos algumas ilusões que nos perseguem em nossas aulas quanto às palavras. A primeira é que as coisas são transparentes. Eu expliquei tão direitinho. Matéria é tudo que tem massa. Massa é quantidade de matéria. Eu posso, inclusive, falar mais alto e pausadamente para ficar mais transparentes. É uma ilusão. Por quê? Nós não falamos palavras, nós não dizemos palavras. Nós dizemos coisas boas ou más. Coisas que as pessoas já encontraram ou não. Que faz parte do universo cultural delas ou não. Então, essa é uma lição bakhtiniana. Nada é transparente. E aí, veja só, nós da área de ciências temos mania de glossários. Vocês já viram os livros didáticos? Vi dizer que no PNLD, livro que não tem glossário vai ficar reprovado. Eu sou autora de livro didático e já fiz artigos e produzi. Espero que as comissões do PNLD leiam esses artigos nossos para poder essa comunidade avançar no sentido também da análise das produções que nós fazemos. Por que não basta consultar glossários? Porque o sentido não estão nas palavras. As palavras não são transparentes. Quando eu vou no glossário, eu leio a definição. Quando eu volto no texto, eu já esqueci o que eu li. Porque se não fez sentido aqui também, lá pode não ter feito. Ou lá estava muito arrumadinho, mas quando eu volto, eu não dou conta de articular a palavra naquele contexto. Outra ilusão que nós temos, que os vazios se preenchem com outras palavras. Então a gente fica nesse processo incansável. Vou explicar mais.